Agora sim, uma receita de dar água na boca. É com você, chefe. Boa tarde, Tati. Hoje nós estamos aqui praticamente começando uma Semana dos Tropeiros na cidade de Sorocaba e nada mais justo do que a culinária da semana ser voltada a essa comemoração. A receita de hoje que nós vamos fazer é uma paçoca de carne seca no pilão. Tradicional entre os tropeiros, um pouco esquecida nos dias atuais, e hoje nós vamos fazer da forma tradicional, realmente no pilão. Mas qualquer pessoa pode fazer num processador em casa. Para isso, eu estou usando aqui uma panela onde eu já coloquei o óleo e ele aqueceu. Eu vou entrar com uma cebola roxa, que foi simplesmente fatiada, e ela vai suar um pouquinho aqui nesse azeite. Posso usar uma manteiga de garrafa que fica com um sabor um pouco mais tradicional, mas eu estou trabalhando com o que a gente tem na nossa casa, tá? Só para agregar um pouco de sabor. Essa cebola roxa, ela vai dar uma suada e ela foi escolhida realmente de propósito. Tem uma pesquisa aí em algumas universidades que fala que essa paçoca de pilão, que era um alimento do tropeiro ao longo do dia, só conseguia ser realmente conservada e não fermentava e azedava, como nós dizemos, mediante algumas enzimas liberadas pela cebola roxa e até mesmo pela cebola branca. É bastante interessante, é a pesquisa aliada à tradição e nós vamos aí crescendo no estudo da nossa gastronomia brasileira. A minha cebola já deu aqui uma suada. Eu vou entrar com a carne seca que foi cortada em cubos e foi dessalgada e aferventada. Eu entro aqui para agregar um pouco de sabor com a cebola e vou dar mais uma fritadinha aqui na carne seca. Um detalhe legal é que os tropeiros não paravam para comer ao longo do dia, eles tinham que carregar aquela tropa que era uma grande quantidade de mulas que vinha do sul para ser vendido aqui na região de Sorocaba e levar mantimentos e equipamentos até a região de Minas Gerais ou mais para o norte, onde você tinha extração de minérios importantes para o Brasil em uma época mais atrás. E ao longo do dia isso era a comida deles. Eles guardavam isso num bornel ao lado do corpo e enfiavam a mão e iam comendo sem descer do seu próprio cavalo. Por isso é que eu tinha que preservar aqui esse prato. Prontinho, nós vamos para o pilão. Nós vamos pilar, nós vamos socar essa carne seca com farinha. Se você não tem um pilão desse em casa, você pode colocar tudo num processador. Venho com o pilão e vou começar a praticamente pulverizar essa carne seca aqui dentro. Soca um pouco e vamos agregando uma farinha de mandioca ou uma farinha de milho só torrada e praticamente sem sabor algum. O trabalho agora é de paciência e de força. Eu vou socar até realmente essa carne seca ela ficar toda em fiapos, bem pequenininha, bem triturada e a cebola também desaparecer. A textura é o mais fino possível. Agora a umidade é você que determina. Se você quiser uma farofa mais seca, mais farinha. Se você quiser uma farofa mais úmida, menos farinha. Quase no final aqui do processo, você agrega um pouco de salsa fresca para dar um sabor aí diferenciado no produto. Depois de alguns minutos socando, a nossa paçoca ficou pronta e nós vamos montar o nosso prato. Vaquinha Cinderela, galinhada no terreiro, papagaio tagarela, eu ando de qualquer jeito. Bom, como eu falei, é muito rápido, só tem que ter um trabalho braçal para pilar. Ou vamos acelerar o processo, colocar num processador e rapidinho você tem uma paçoca do mesmo jeito que os tropeiros comiam há algum tempo atrás. Você pode servir isso com torresmo, você pode acompanhar um arroz branco ou mesmo o feijão tropeiro, que é uma outra receita típica. Uma cachaçinha de leve só para dar um saborzinho gostoso dessa comida caipira e tá pronto aí. Um prato para comemorar essa Semana dos Tropeiros aqui na região de Sorocaba. Muito obrigado. Eu pego uns bicos pra fora, deixo cedo a currutela.